Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os estilos de pneus para muscle cars. Nós aqui no canal do Felipe Design Auto já falamos de alguns tipos de roda. Se por acaso você ainda não assistiu esse vídeo, vai ficar como indicação aqui no card acima para você poder assistir depois. E ao contrário do que acontece com as rodas, que geralmente cada roda ela combina melhor com um determinado estilo de customização, já o pneu ele pode ser usado por vários estilos de customizações diferentes. E obviamente que um pneu comum aqui, esse todo preto, mais tradicional de todos, ele tem seu lugar e é o mais largamente utilizado pelos donos de muscle cars. Mas a seguir, você vai conhecer alguns tipos de pneus que são um pouquinho mais diferenciados e que têm uma certa relação histórica com os muscle cars e que entram como opção para você customizar seu carro. Então, se você, quando vai escolher um pneu para o seu carro, você quer fugir do pretinho básico, aqui então vão entrar algumas dicas para vocês. E vamos começar com os pneus chamado RWL, do inglês Raised White Letters. E se por acaso você não está reconhecendo esse pneu, ele é mais conhecido aqui no Brasil como os pneus com letras brancas. E eles são muito famosos por proporcionarem um visual de corrida para os carros. Os pneus mais usados aqui no Brasil são os Dynamic Hankook. Devido à sua boa relação custo-benefício, você consegue encontrar eles por um preço relativamente acessível. Então, desses pneus com letras brancas são os mais em conta assim para você poder comprar, né? Mas os modelos Cooper Cobra são extremamente cobiçados, né? E eles custam um pouco mais caro, mas também são muito cobiçados e são muito procurados, né, pelos donos dos muscle cars. Então seriam aí as duas principais indicações para quem quer dar um visual ali com aquela leve pegada de corrida para o seu muscle car. Combina muito bem. Mas há também uma opção mais em conta para quem quer ter um pneu com letras brancas, que é pintar o pneu. Você pode pintar o pneu com uma caneta permanente branca e aí ir pintando as letras, né, do pneu. Naturalmente não é uma qualidade igual a de um pneu que já vem com a letra branca, mas você consegue ali pintar e dar um visual bem diferenciado para o seu carro, né? Tem outras opções também, além da caneta branca pintada à mão, você pode usar um adesivo, né, que em alguns casos você pode colar o adesivo no flanco do pneu e ele fica ali com aquelas letras, o adesivo já vem com as letras brancas. É uma opção também bem mais em conta para você ter um pneu com letras brancas, mas ele não vai ser um legítimo RWL, vai ser apenas um pneu com aparência de letras brancas, mas não vai ser o tradicional RWL que a gente fala. E os RWL, esses pneus com letras brancas, eles combinam muito bem com os estilos Pro Street dos muscle cars, o estilo Racer, qualquer muscle car com aquela pegada de corrida cai muito bem, e com o estilo clássico também. Se você quer ter um muscle car ali que é mais pegado para o original do que um carro muito modificado, cai também muito bem. O próximo tipo de pneu que nós vamos falar são os pneus com letras amarelas. Esses pneus são inspirados nos pneus de corrida, principalmente da NASCAR. E essas letras amarelas dos carros de corrida, elas podem ser pintadas a caneta, igual mostrei no pneu com letra branca. Você também tem a opção de pintá-la com a cor amarela. Podem ser marcadas por spray na lateral, então você usa o stencil e faz ali a marcação por spray, ou elas podem ser adesivadas, né? Essa opção do adesivo existe também para os pneus com a letra branca, mas aqui eu estou mostrando dos pneus com letra amarela. Tem das duas opções. E esse adesivo você simplesmente cola na lateral, é um adesivo emborrachado, então o material é o mesmo material do próprio pneu, né? E que te dá esse visual aí com letras amarelas. Ele não é tão comum quanto os pneus com letras brancas aqui no Brasil,
mas dá um visual assim ainda mais de corrida do que o outro, porque este tipo de pneu ele é mais encontrado, né, igual eu falei para vocês, nos carros da NASCAR. E esse tipo de pneu, eles casam perfeitamente com os muscle cars que seguem a proposta Racer, né? Justamente por ter nascido ali na NASCAR americana, em outras competições, então o estilo de customização que melhor combina com um pneu de letras amarelas seria o muscle car do estilo Racer. Próximo pneu que nós vamos falar são os Blue Streak. Esses não são tão comuns no Brasil, mas existem dois tipos de pneus Blue Streak, que são conhecidos por este nome. Ambos são diagonais de corrida e da marca Goodyear. O primeiro deles é esse que vocês estão vendo na imagem. Ele tem enormes letras brancas pintadas em spray nos flancos. Você pode ver que o nome Goodyear toma boa parte, né, do pneu. E esse daí é o original, tá? O original pneu Blue Streak. Ele é um pneu bastante borrachudo, como vocês podem ver aí. A gente chama esses pneus de bifudos. E geralmente eles são feitos para rodas de aro 15. E as suas dimensões são muito grandes. Geralmente ele é vendido com dimensões superiores a 235 mm de largura. E o perfil, né, da lateral fica entre 50 e 60. Foram muito usados no Shelby Cobra GT40 e por consequência, né, de todo esse histórico aí nos Mustangs. E aí, especificamente para corrida, tá? E aí, algum tempo depois, a Goodyear lançou uma versão desse pneu modificada para as ruas, que é esse, né? Esse outro modelo de Blue Streak. E a grande diferença dele é que ele tem uma linha azul, né? Que vocês podem estar vendo aí, uma linha azul bem fininha. E o nome Goodyear vem bem menor do que no anterior, né? Então essa linha azul ela dá um destaque aí, uma decoração, mas que tem a sua origem também nas ruas, né? Nas pistas, melhor dizendo, sendo só que agora aplicado às ruas. E esses dois tipos de pneus Blue Streak, eles combinam com o estilo Racer, obviamente, como surgiu nos carros de corrida, e também com o estilo clássico, né? Até porque como são pneus que eram usados antigamente, hoje são muito raros de serem encontrados, né? Então eles combinam também com o estilo de customização mais clássica. Pneus Redline. Esse tipo de pneu diagonal também, ele foi disponibilizado originalmente pela Goodyear e pela Firestone, mas hoje você encontra com outras marcas também. E ele era um opcional de época. Se caracteriza por ter essa faixa bem fininha vermelha no flanco do pneu. E essa é uma excelente opção que se harmoniza com um estilo de customização mais clássica, aquela mais parecida com o original. Justamente porque esses pneus eram opcionais de muitos muscle cars lá nos Estados Unidos. Então é um estilo de pneu que dá um visual bem clássico ali para o seu muscle car, mas ao mesmo tempo diferenciado. E o último, nós não podíamos deixar de falar dos famosos pneus faixa branca. Esses são um dos itens mais nostálgicos, né, de um carro clássico, e o pneu faixa branca ele remonta a um passado onde todos os pneus tinham esse desenho, né, não era um opcional. Os pneus surgiram, né, brancos, né, e depois com o tempo, né, eles pegavam a sujeira e a parte do meio ali ficava preta. Depois de um tempo, os pneus começaram a ter sempre esse desenho branco com preto até ficarem totalmente pretos, né? Então eles combinam, eles eram muito comuns, né, assim, até os anos 60, então você vai pegar muita imagem de carro antigo, né, dessas épocas que os pneus eram sempre preto com branco. E no começo a faixa começou grossa e depois ela foi afinando, né? Então vocês podem reparar aqui que nessa imagem já é um pneu com a faixa grossa e aqui ela já fica mais fininha, né? Então fica uma faixa bem mais fininha, né? Isso foi diminuindo ao longo dos anos, né? Então década de 70, década de 80 ainda era comum você encontrar alguns carros, né? Assim, não tanto quanto nos anos anteriores, mas você ainda achava alguns carros que tinham os pneus com a faixa branca, só que
nesse caso a faixa branca bem fininha. E na década de 90 eles simplesmente desapareceram. Então hoje são muito usados, né, em carros antigos. E esses pneus faixa branca combinam com os estilos clássico, naturalmente, né, com o estilo lowrider, né, fica super bem com esses carros lowrider, e com o estilo retro rod também, para aqueles carros que tem um visual mais ratão, né, combina super bem. E é isso, pessoal. Agradeço a vocês por terem acompanhado o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. E ao se inscrever, ative o sininho. Deixe o seu gostei aqui também. Me diga aqui embaixo qual desses pneus você usaria para customizar o seu carro, que eu quero saber. E caso queira dar qualquer sugestão de conteúdo, fique à vontade. Comente aqui e compartilhe esse conteúdo também para os seus amigos, para conhecerem um pouquinho mais desse universo da customização automotiva. É isso, galera. Muito obrigado e até mais.